Fala, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao podcast No Tabuleiro Convida. Vocês estão vendo um cenário totalmente diferente aqui. Estou na Frutaria Ipiranga, cliente da Nova Era Estratégia. Estamos fazendo a expansão dessa franquia que você vai conhecer hoje. Tanto a história da marca quanto a história do Kaique, que está aqui comigo. Bem-vindo, Kaique. Obrigado, João. Obrigado, galera. É um prazer estar aqui com vocês para contar a minha história e a história da frutaria. Bacana, pessoal. Eu vou fazendo algumas perguntas aqui para o Kaique, vocês vão conhecer a história dele, vão conhecer a história da marca também, vão conhecer esse modelo de negócios que é muito promissor, é muito interessante. Fica até o final com a gente para você conhecer cada detalhe dessa franquia, que talvez seja um negócio interessante para você levar para a sua cidade também. Então você que está ouvindo aqui no podcast e não está vendo, depois você visite o YouTube da Nova Era Estratégia para você ver o cenário também. Depois a gente coloca uns takes da loja, a gente coloca link na descrição para você conhecer tudo sobre a história e a marca Frutaria Ipiranga, beleza? Kaique, eu prometo que eu não vou fazer nenhuma pergunta aqui, não vou te deixar em saia justa, mas vamos começar pelo começo. Conta para o pessoal quem é o Kaique, de onde você vem, qual é a sua formação, antes de empreender. Quem é o Kaique até a Frutaria Ipiranga? Conta pra gente sua história. Bom, meu nome é Kaique, como a gente já falou, eu tenho 27 anos, nasci em São Paulo, filho de nordestino, como a gente conversou mais cedo. E, cara, minha história não tem nada de muito glamour pra contar, então sempre trabalhei com meu pai, ele já tem restaurante, então eu tô nesse meio desde pequeno. Legal. E comecei a trabalhar com 14 anos, no restaurante ali atrás do balcão, lavando copo, fazendo tudo aquilo que... Negócio de família. Negócio de família. Então, aí isso até os 20 anos. Terminei a escola, tudo certo. Eu não quis fazer faculdade, nunca gostei desse estudo padrão. E sempre quis abrir um negócio. Até que chegou aos 21, foi quando começou a história da frutaria. Chão. Começou a vida real, né? A vida dura. Bacana. E conta um pouco pra gente sobre essa trajetória, beleza? Eu entendi que essa questão de formação, não digo de escola, de nada, mas essa formação empreendedora sua, começou dentro do negócio da família. Então eu vou deixar aqui um insight para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo, justamente sobre sua trajetória. Preste atenção na sua trajetória. Esse é um insight legal, esse é um insight poderoso. Você quer empreender, você quer abrir o seu próprio negócio, você que está ouvindo a gente, às vezes você já trabalha para alguém há alguns anos ou há muitos anos, preste atenção nas habilidades que você tem. E aí você vai buscar negócios que tenham sinergia com a sua habilidade. O Kaique contou aqui que desde criancinha trabalhou no negócio dos pais em alimentação. Então era praticamente natural ele empreender nesse segmento. Se você tem hobby pelo segmento de alimentação, você gosta de cozinhar e tudo mais, cuidado porque não confunda uma paixão com uma aptidão. É importante isso. O Kaique foi desenvolvendo essa aptidão no negócio dos pais. Usou a própria empresa do pai como escola, né, Kaique? Exato. E conta como que foi essa ideia da Frutaria Ipiranga, como que foi o começo, a abertura, você olhou o mercado, foi mais ou menos no instinto? Conta como essa marca surgiu. Cara, a frutaria começou em final de 2017, início de 2018, a conversa ali sobre a frutaria. Então a gente não tinha ideia do que a gente ia vender, de como que ia ser. Eu tinha um sócio na época. E Frutaria Ipiranga é por conta do bairro Ipiranga, então ela surgiu no Ipiranga. E de início, a ideia era só vender açaí. A gente queria um lugar para tomar açaí depois do treino. Boa. A gente não tinha essa ideia de crescer o negócio, expandir, de fazer o que a gente está fazendo hoje. E aí, meu sócio, ele já morou na Europa na época, então ele tinha esse negócio de monte sua salada, monte seu wrap. Ele falou, cara, vamos colocar isso. Até que em julho a gente montou a primeira loja de 30 metros quadrados. Pequenininha. A gente começou com 15 mil reais. Olha só. E foi acontecendo, até ele era engenheiro na época, isso em 2018, até que deu 2, 3 meses ali de operação, eu tive que sair do restaurante do meu pai, que eu trabalhava com ele saiu da empresa dele, e a gente levou o negócio a sério, a gente viu que era um negócio promissor. Pô, 100%. 100%, 110%, né? Pô, legal. Pô, interessante. E conta pra gente como que foi esse começo, porque as pessoas acham que empreender é glamour, empreender é só vida boa. Conta um pouco como que foi essa estruturação inicial, os primeiros anos do negócio. Você falou que a loja era pequenininha, você ainda trabalhava com os pais, ele ainda tinha um emprego. Muitos franqueados, às vezes, até estão nessa fase da vida mesmo, de decidir, poxa, será que eu faço? Será que eu não vou? Será que eu invisto ou não? Conta como que foi essa virada de chave aí no começo.
Cara, o início eu acredito que é difícil pra todo mundo, né? Não tem segredo, é trabalho duro. Não tem glamour, né? Não tem glamour. Até hoje não tem glamour, né? Eu falo que empreender é difícil, mas vale a pena. Mas lá no início, quando a gente começou, então eu trabalhava na Copa, cara. Então eu fazia suco, fazia açaí, ele ajudava na cozinha. E a gente ficou nisso durante quase 2 anos. Durante ali 1 ano e meio, mais ou menos. Então a gente todos os dias era o primeiro a chegar na loja e o último a sair. Até que depois de 2 anos a gente abriu a segunda unidade e aí as coisas foram acontecendo, a gente foi estruturando, a gente foi conhecendo mais um pouquinho sobre o negócio e aí começou Começou a acontecer. Poxa, legal. E lá nessa primeira loja, vocês sentiram um momento de expandir em que fase? Ou a primeira loja chegou a crescer, mudou de ponto, ou não? Foi realmente da primeira já para a segunda unidade? Como que foi essa primeira expansão da marca? No início não, a gente tinha a primeira unidade, no mesmo lugar lá, 30 metros quadrados. E quando eu saí do meu trabalho, ele saiu do dele, a gente focou 100%, chegou uma hora que tinha muito de nós ali dentro. A gente falou, cara, a gente já testou isso, deu certo, vamos replicar. Foi quando a gente abriu a segunda unidade no bairro da Aclimação. E o negócio deu super certo também, mesma coisa. Primeiro ano é difícil, é trabalho duro, por mais que tenha sido a segunda unidade, e as coisas foram acontecendo. Então a segunda unidade veio, logo em seguida a gente reformou a primeira unidade para um espaço maior, que foi onde você conheceu lá. Legal. E aí veio pandemia. Nossa. Aí logo pandemia, que foi um momento que desafiado, pensa, a gente muito. Primeira vez que a gente empreendeu, foi o primeiro negócio meu e dele. Por mais que eu trabalhasse com o pai, eu nunca passei por isso antes, não era meu, né? A responsabilidade não era minha. Então, quando começou a pandemia, a gente falou, cara, acabou, já era, não tem o que fazer. Já era o nosso sonho. Então, assim, quem tem negócio lembra que na época teve que fechar tudo. E eu lembro que na época, o nosso delivery, ele correspondia a 20% de faturamento. Então, a gente falou, cara, vamos ver o que a gente consegue fazer. E durante, acho que 4, 5 meses de pandemia, o nosso faturamento já estava o mesmo faturamento de antes da pandemia, só com delivery. Olha só. Aí foi quando a gente... Praticamente 100% no delivery. 100% no delivery. Foi quando a gente entendeu, a gente falou, cara, o produto é bom, o negócio é bom, a gente tem que expandir esse negócio, as pessoas precisam conhecer isso. Pô, interessante isso. Então, você que está acompanhando a gente, você que está vendo, você vê que empreender são fases. É igual uma fase de videogame, né? Fase 1, fase 2, vai ficando mais difícil ao invés de ficar mais fácil, mas o desafio é gratificante. Uma coisa que o Kaique falou, que é muito importante para quem está ouvindo, é você não ter pressa, você ter, sim, as suas decisões bem tomadas, bem estabelecidas, seu planejamento bem feito, porém, empreender são fases. O negócio foi crescendo, até abrir a segunda loja, teve a loja 1, a loja foi crescendo, a demanda foi crescendo, a marca foi sendo reconhecida, o produto reconhecido, foi montando carteira de clientes, até essa virada de chave, Kaique, de franquear, de transformar o negócio em franquia, de crescer. Conta um pouco como foi essa virada de chave para o pessoal. Cara, até uns 3 anos de loja, eu conhecia a franquia por nome, não tinha ideia de como funcionava, o que era franquia, eu posso vender franquia? Tinha aquela vaga noção. Eu falei, cara, acho que tem que vender a loja, e não é assim. Então a gente gastou ali praticamente 1 ano fazendo a formatação de franquia, que você conhece bem, é um negócio bem delicado, burocrático, estruturando toda a marca, montando a equipe para dar suporte para as pessoas. Então assim, a gente gastou 1 ano estudando isso, entendendo como que a gente vai replicar cada processo, como que a gente vai dar treinamento. A gente trocou sistema na época. Então, assim, foi um ano de trabalho duro, de muito investimento. Para arrumar a casa também. Para arrumar a casa. Porque como a gente vai replicar uma coisa que não consegue dar suporte para as pessoas. Legal. Então, a gente levou 1 ano para fazer essa formatação. Até que no início do ano passado, a gente abriu a primeira loja. Início de 2022. Aí abriu a segunda franquia em janeiro desse ano e a terceira agora, semana passada. Massa, legal. Pessoal, estamos em São Paulo, você viu, o Kaique falou alguns bairros aqui. Para quem é de São Paulo, você já está acostumado com os nomes. Para quem é de fora, talvez sejam nomes diferentes. Mas olha só, começou no Ipiranga. Eu acho muito legal, Kaique, o nome, porque o nome Ipiranga, ele carrega independência junto com o nome. É histórico, né? A própria história, o grito do Ipiranga, o grito de independência do país. E eu acho muito legal o conceito que a marca traz também de independência. Você quer ter o seu negócio próprio, talvez, quem sabe, Frutaria Ipiranga seja o seu caminho para a sua independência.
Mas uma coisa interessante, essa virada de chave que você falou, ok, bacana, conhecemos franquia só por nome, mas vamos estudar esse mercado, vamos organizar a casa, e foi um ano de formatação para você realmente lançar a franquia no mercado. Exato. Muitos empresários acompanham a nova era estratégica e que possuem esse receio, minha empresa não está organizada ainda. Porém, eles não sabem que o próprio processo de formatação é responsável por forçar essa organização da casa para crescer. Ok, como que eu vou fazer uma implantação de uma loja, como que eu vou dar treinamento, como que eu vou transferir know-how. Então, essa fase de um ano foi muito importante para vocês ganharem segurança para fazer essa expansão, né? Não, com certeza. Quando você não tem a formatação, quando você não entende no negócio, você acha que as coisas são mais fáceis. Mas quando você começa a entender que é burocrático, tem um monte de regra para ser seguida, tanto da franqueadora quanto do franqueado. Tem uma legislação. Exato, então a gente tem que dar suporte, a gente tem que repassar todo o know-how, todos os processos das lojas que deram certo. Então, assim, é um investimento alto, sabe que tem um investimento alto, mas isso volta para a franqueadora ao longo dos anos. Então, assim, é o caminho certo, não tem outro caminho para a gente franquear sem ser esse, né? Exato. Então, a gente separou ali um ano, a gente até achou que fosse ser menos tempo, porque quando você fala em formatar, tem gente que promete formatar em 30 dias. Exato. Mas é um processo longo, em você criar os processos tudo certinho, como que você vai replicar, como que você vai treinar. Tem a parte burocrática, você entende muito mais do que eu. Sim. Mas é um negócio que é legal, porque você aprende muito sobre franchise, sobre franquia, sobre como vai as coisas. Né? Exato, tinha muita coisa que eu não conhecia, que eu conheci durante a formatação. Legal, interessante. Então foi um ano ali de muito aprendizado pra gente, e foi quando a gente começou a expansão no modelo de franquias. Bacana. Antes da gente falar sobre o modelo de franquia da Frutaria Ipiranga, eu queria entender, para muitos empresários que têm esse receio, esse medo, falar, será que está na hora, será que não está? Quando que vocês sentiram que realmente, poxa, estava na hora? Eu entendi com relação ao delivery, o produto estava consolidado, os clientes pedindo, o faturamento foi recuperado até totalmente no delivery, isso deu uma segurança para vocês. Mas o empresário que está nessa fase inicial, será que eu faço, será que eu não faço, será que eu vou, será que eu não vou? Qual tipo de dica ou conselho você pode dar para esse empresário que está nessa fase, que está em cima do muro ainda? Cara, eu gosto de falar sempre o seguinte, se a pessoa tem um negócio, se ela vende algum produto, algum serviço que ela testou, se o negócio foi validado, é lucrativo, ela conseguiu replicar isso pelo menos uma segunda vez, eu falo, cara, esse produto é franqueável. Então, acho que é a hora que a pessoa pode começar a pensar em fazer uma formatação, em começar a estudar um pouco sobre esse mercado, porque é um mercado legal, é um mercado que está em expansão. Exato. Porque a gente fala, se a gente pegar hoje, de 10 pessoas que querem empreender, 9 elas não sabem por onde começar. Então, a franquia, o franchise ajuda nisso, o possível investidor, a pessoa que quer abrir o seu negócio próprio. Exato, e com menos risco também, né? Até importante isso, pessoal, porque o franchising, ele oferece quase 8 vezes mais chances de sobrevivência de um negócio que está começando. O próprio Sebrae tem uma pesquisa que eles analisam a taxa de mortalidade das empresas. Quem não é franquia, entre 35% e 37% acaba quebrando, falindo, entre 3 e 5 anos depois de abrir o negócio. Mas quem está no mercado de franquias, esse número cai para 5%. Ok, a gente ainda tem franquias que sim, enfrentam dificuldades, porém, são quase 8 vezes mais chances de sucesso você abrindo uma franquia. Por isso que é até um pouquinho mais caro, né, Kaique? Tem as taxinhas, taxa de franquia, tem pessoas que estão pesquisando até para empreender, têm medo e acabam optando pelo franchising por ter mais segurança, né? Quando você fala disso, dessa redução que é gigantesca, é por conta de muita coisa, né? O que a gente falou, são os processos, treinamento, tem a marca também, tem todo o brand ali da marca, que ali a pessoa vai ter pelo menos 1 ou 2 lojas já operando na região ou no estado ali, então... mais visibilidade. Exato, então a franqueadora, o fundador da marca, ele já caminhou, já fez aquele caminho ali, bateu cabeça por bons anos, então teve muitos erros que a gente cometeu no começo, que hoje a gente dá risada. Só que foi preciso, né, para poder aprender, para poder entender. Então eu sempre falo, o modelo de franquia é um negócio legal, porque você já entra com o negócio funcionando. É o que eu falo, a gente gosta de conversar disso. É trabalhoso, é um negócio que começa do zero, tem que trabalhar, não tem almoço grátis, eu gosto de falar isso, a verdade. Não tem almoço grátis, mas é um negócio que já foi testado e você sabe, e já foi replicado várias vezes. Então é um negócio que a chance de ter sucesso é muito mais fácil do que o negócio do zero. Perfeito. E falando do modelo de franquia, beleza, entendemos a história do Kaique, a história da Frutaria Ipiranga. Agora eu quero aprofundar nesse modelo de negócio.
para eu ser um franqueado hoje da Frutaria Ipiranga, quanto que eu tenho que investir? Conta um pouco dos números, quanto que esse negócio pode faturar, qual o potencial de margens, retorno, conta um pouco para a gente o negócio em si. Cara, para abrir uma unidade da Frutaria Ipiranga hoje, a gente só tem a opção de unidades de rua, porque todas as nossas 6 lojas são unidades de rua, ok? Que trabalha tanto com salão, igual a gente está aqui agora, salão, delivery, então tudo na mesma unidade. Então, investimento a partir de R$ 349.350 mil reais para montar uma operação de aproximadamente 150 metros quadrados. E falando em faturamento, a gente tem, por exemplo, essa unidade que a gente está aqui agora, que é do Itaim Bibi, ela tem 5 meses de operação, então ela está faturando aqui próximos dos 100 mil reais já. E eu tenho a unidade 1, que é a unidade de Ipiranga, que tem 5 anos, e a gente fatura na casa dos 350 mil reais. Legal. E é uma maturação. Exato. Então, é o que eu falo, até atingir a fase adulta ali, a gente fala que é pelo menos 1, 2 anos do negócio. E na ponta do lápis ali, o franqueado ali vai ter, claro que ali, tendo tudo... tendo uma gestão. Uma gestão correta, batendo o CMV que a gente fala, controlando, fazendo toda a gestão da empresa, vai ter uma lucratividade ali de 13% a 15% do faturamento bruto. Isso líquido. Isso líquido. Legal, bacana. Poxa, e é importante para quem está ouvindo a gente fazer conta, porque olha só, você está colocando ali 350 mil, 400 mil, até contando com capital de giro, para você também ter uma segurança operacional no começo, né? Nenhum negócio, é muito difícil, né, Kaique, o negócio sair dando lucro no primeiro mês. Então, todo negócio, até uma franquia, tem sua fase de maturação. Você viu uma loja com 5 anos na casa dos 300 mil, uma loja com 5, 6 meses já chegando aos 100. Então, tudo é fase, tudo é etapa. É isso que é importante você entender. Franquia você tem mais segurança, só que também você passa por um processo de maturação. Muito mais rápido do que você abrir uma unidade própria, uma marca própria, até por conta dessa experiência que o franqueador passou. Teve muitos erros lá atrás, com certeza vocês perderam muito dinheiro também nesses erros. Absurdo. E você tem muito mais segurança abrindo uma franquia. Então, conta um pouco pra gente essa questão do retorno, para o pessoal fazer... Você falou uma sigla interessante, CMV. Explica para o pessoal que é mais leigo, o que é isso, quais são os indicadores que o franqueado tem que acompanhar. Conta um pouco do dia a dia do franqueado. Essa sigla, cara, eu aprendi na formatação, você acredita? Acredito. Eu sabia como que era isso na prática, mas eu não sabia que era CMV, o quão importante isso era para o negócio. Então, CMV é o custo de mercadoria vendida, é o que a gente pode gastar em cima do nosso faturamento, por exemplo. Perfeito. Se o nosso CMV é 40%, então se a gente faturou 100 mil, a gente só pode gastar até 40 mil com todas as mercadorias que a gente usa para fazer as vendas. Incluindo embalagem, hora do time. Exato. Não, incluindo só produto. Parte de insumos. Só a parte de insumos. Entendi. Então, a gente divide bastante isso na nossa gestão. Então, RH é uma coisa, CMV é só a parte de insumos, tem impostos, royalties, tem tudo separadinho. Legal. Então, o CMV é um negócio que, se o nosso CMV for 40%, por exemplo, se passar daquilo, tá saindo do bolso do franqueado. Entendi. Então, é uma coisa que a gente tem que estar muito atento. Atento ao quê? A desperdício, a porção está sendo tudo porcionado certinho, pesagem de tudo. Então, por isso que eu falo, é um trabalho diário, não é um negócio que a gente faz uma vez por semana e esquece. É um acompanhamento do gestor mesmo, do franqueado, dia a dia. Correto. Então, é um número, você que conhece um pouquinho também de franquias, é um número muito importante, principalmente para o ramo de restaurantes, de alimentos. Boa, perfeito. Inclusive, tem um case interessante que o Kaique falou do CMV. O próprio McDonald's, que é o McDonald's, que tem milhares e dezenas de milhares de lojas, o principal indicador do McDonald's é o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. E a batalha do McDonald's e dos franqueados é manter o CMV dentro de uma faixa X lá, de X%. Não pode passar disso. E olha o tamanho da marca que é o McDonald's. Então, você que entrar no ramo de alimentação, você tem que ir estudando alguns indicadores desse segmento para você ir se familiarizando também. Se você já é de alimentação, você com certeza, até intuitivamente, que nem o Kaique falou, você já conhece esses indicadores. Então, muito legal, Kaique, para eu me tornar um franqueado, quais são as etapas, quais são os passos? Vamos dizer assim, desde o primeiro contato até a inauguração da minha loja. Conta um pouco pra gente dessa jornada. Cara, uma jornada que leva alguns meses aí, tá? Então, o primeiro passo é procurar a gente, aí pode ser por rede social, pode ser loja física, pode ser pelo nosso site. Então, a pessoa vai ter um campo para ele preencher com os dados dele, o pessoal da expansão vai entrar em contato, aí vai apresentar o negócio, vai contar um pouquinho da nossa história. Perfeito.
E se a pessoa tiver interesse, aí tem alguns passos a seguir, que ela vai ter que fazer uma ficha, preencher uma ficha de qualificação. Ah, legal. Vai para COF, que a gente tem que ter isso, entregar o documento, exato, criar um pré-contrato junto. Depois que leu a COF, ali, eu quero dar continuidade. Aí a gente vai para o contrato, assinou o contrato, aí começa a operação, procurando ponto, pesquisando região, para a gente poder iniciar Legal. essa operação. Achado o ponto, alugado o ponto, começa a parte de reforma de obra. Então a arquiteta entra e geralmente em 3, 4 meses a loja está pronta e começa a operação. Ah, entendi. Então depois que alugado o ponto, aí sim conta-se aí uns 3, 4 meses para ter a reforma completa, todos os equipamentos, tudo funcionando, o franqueado já com o time contratado, treinado, e aí entre 3 e 4 meses o franqueado já começa a operar. Exato. Por que a gente conta sempre depois que aluga o ponto? Porque a gente sempre fala que para um negócio novo, o ponto já é 50% ali da acesso. Uhum. Então eu prefiro que a gente demore a gente pode achar um ponto super bom em uma semana ou a gente pode demorar 1, 2, 3 meses. Ah, entendi. Então eu prefiro que a gente tenha a paciência até encontrar o ponto certo, com o valor de aluguel correto, com uma estrutura boa, e aí a gente começa a montar a operação. Entendi. E a última fase é contratar as pessoas, dar o treinamento, e aí a gente começa a funcionar na prática. Entendi. Então, para quem está assistindo, para quem está ouvindo e quer se tornar um franqueado, aqui no link da descrição, na descrição do vídeo, do episódio, tem alguns links para você se cadastrar, entrar no site, conhecer mais, para a equipe de expansão da Frutaria Ipiranga falar com você e apresentar o negócio com mais detalhes. Para você ter acesso a uma apresentação, para você ter acesso aos números, acesso a esses documentos que nem a gente falou, mas tudo é o passo a passo. Então, olha só que interessante, pessoal. Depois que você assina contrato, você tem essa fase de buscar o ponto comercial. Então, tem esse auxílio da franqueadora. Tem muitos candidatos, Kaique, até que eu já entrevistei, o pessoal tem receio. Entendi. Depois que assina o contrato, o que acontece? Ok, bacana, vai acontecer isso, aquilo. Então, tem uma etapa. Você viu o que o Kaique falou. Tem uma arquitetura aqui, já da franqueadora, para formatar a arquitetura do ponto. Tem fornecedores para pintura, para reforma, para mobiliário, para adequação. Você tem equipe e você tem suporte para você ter realmente uma orientação nesse passo a passo. Então esse é o diferencial de uma rede de franquias. É por isso que você paga essa tal taxa de franquia, que tem muitas pessoas que perguntam o que é, para você receber essa orientação inicial. Então a própria taxa de franquia ela é responsável por remunerar a equipe do franqueador enquanto você não está aberto e faturando. Então são alguns meses aí. Então o investimento que o Kaique falou aqui, você não necessariamente vai desprender de uma vez só, né, Kaique? Tem muitas pessoas que têm esse medo, né? Ah, mas eu vou ter que dar o dinheiro todo de uma vez, como é que é? Não, né? Não, após a assinatura do contrato, pago a taxa de franquia, que é a única coisa que a gente recebe nós da franqueadora. Exato. E todo outro investimento, a gente tem um cronograma para seguir. Então a pessoa vai, depois que eu alugo o ponto, paga arquiteto, entrega o projeto, começa toda a reforma ali que leva Aí vai 3 fornecedores. Então as coisas vão acontecendo. Então esse dinheiro ele é gasto ao longo de toda a reforma, de toda a montagem de estrutura da loja. E vai aí nesse período de 4, 6 meses, né? Depende de quanto tempo a gente vai levar para show imóvel, mas eu gosto de falar que é uma média de 4 meses. Perfeito, entendi. Então os 350 mil que o franqueado investe no modelo de negócio, ele não é de uma vez todo investido, vai sendo diluído. Exato, então a única coisa que ele paga de início é a taxa de franquia. Okay. Todo o restante é ao longo dos 4, 5, 6 meses de operação que ele mesmo paga direto para os fornecedores, para o cara da pintura, para o cara do balcão, para o cara aqui do pedreiro. Inclusive ele pode até dar uma negociada, dar uma choradinha, faz em 2, 3 vezes. Exato, então o franqueador ele tem essa flexibilidade. Ele vai gastar dos 350 mil, mais ou menos 310 ali para montar a loja. Uhum. Então esses 310 ele vai negociar como que ele vai pagar com o fornecedor, se ele vai parcelar, se ele não vai. Isso é uma flexibilidade dele com o fornecedor. Legal. A gente não se intromete nisso. Legal. Inclusive, pessoal, muitas pessoas têm essa dúvida. Eu vou investir de uma vez, tá? Não, você já entendeu que é diluído. Com a franqueadora, é só a taxa de franquia. Dos 350 mil, 310 fica 40. Então, 40 mil mais ou menos é a taxa de franquia de uma rede que está em lançamento. É importante você entender isso. Você entrar numa rede que está em lançamento, que está nas suas primeiras 10, 20 unidades, você tem, primeiro, uma proximidade muito grande com o fundador, você é um dos embaixadores dessa marca e o seu investimento está sendo acelerado para os próximos 3, 5 anos. Daqui 3, 5 anos, essa marca vai estar mais cara, essa taxa de franquia vai ter valorizado e o seu investimento vai ter valorizado junto
com esse capital investido lá atrás, 2, 3 anos atrás. Então é importante que você que esteja ouvindo e acompanhando entenda que você vai investir, você tem que ter essa programação financeira, mas entre esses 4, 5, 6 meses que o Kaique falou, você vai fazendo um fundo de caixa, você vai se programando para você também não ter surpresas. Quanto mais financeiramente você ter um plano bem estruturado, está financeiramente preparado, você fica tranquilo ou tranquila para abrir a sua frutaria Ipiranga. Kaique, indo para o finalzinho já da conversa, conta um pouco para a gente, depois que o franqueado abre, como que funciona esse suporte inicial, da sua experiência com os primeiros franqueados. Quais foram as maiores dificuldades? Onde que você teve que interferir, ajudar? Quais são os principais pontos que os franqueados podem te acionar? Cara, logo que começa a operação é onde a gente... Por isso que a gente até agora a gente só abre uma loja por vez. A gente não tá abrindo 2 lojas no mesmo mês, a gente abre uma loja por vez. Porque a gente entende que o início é o mais importante ali de uma loja nova. Então, a gente dá o treinamento ali na última semana antes de abrir a loja. O treinamento é presencial na nossa loja principal. Uma semana, a equipe inteira em treinamento, os proprietários, todo mundo. Passado isso, começa a operação. Começou a operação na franquia, a gente acompanha por uma semana, presencial. Legal. Porque assim, por mais que a pessoa tenha passado ali uma semana de treinamento, vai surgir dúvidas, vai ter erros, então a gente está ali para corrigir. Após isso, aí o suporte que a gente vai dar é full time, mas é à distância. Aí é mais um acompanhamento. Exato. Legal, bacana. Pessoal, vamos para a câmera do meio aqui, estamos caminhando para o finalzinho. Vocês conheceram a história do Kaique, vocês conheceram a trajetória, até a inauguração dessa marca. Vocês conheceram um pouco mais a história da Frutaria Ipiranga. Um negócio que me conquistou, eu sou cliente, eu como aqui, sempre que eu estou em São Paulo eu peço, às vezes estou no hotel, eu peço um delivery. E é muito importante, pessoal, para vocês conhecerem o empreendedor, o empresário por trás da marca. Se você entrar numa rede de franquias já muito grande, 1.000, 2.000 franquias, muito difícil você vai ter esse contato. É muito difícil que você tenha essa proximidade. Você já tem um time muito maior, você já tem um distanciamento muito maior. Então é muito legal você entrar numa rede que está em lançamento, nas suas 10, 20 primeiras franquias, para você ter uma proximidade com o fundador, ser um dos embaixadores da marca e também o seu capital ser valorizado muito mais rápido e múltiplas vezes. Então, Kaique, eu quero agradecer demais esse tempo, quero agradecer o franqueado, quero agradecer toda a equipe que recebeu a gente aqui, pessoal. Fui organizando as mesas, fui limpando tudo certinho para a gente gravar um episódio bacana para você conhecer essa marca, beleza? Kaique, obrigado e palavras finais aí para o pessoal. Obrigado a você, João, pelo tempo de vocês que vão estar assistindo isso daqui. Queria agradecer todo mundo que assistiu. E é isso, pessoal. Quem tiver interesse, quem quiser saber mais um pouquinho da gente, acessa nosso site lá ou nosso Instagram, @frutariaipiranga, que vai ter todas as informações lá. Beleza? Obrigado. Maravilha. Obrigado, Kaique. Valeu, João. Tamo junto. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo.